Quinta-feira com data FIFA, estreia de Carlo Ancelotti pela seleção brasileira e semifinal da Liga das Nações. Análises, dicas e estatísticas desses confrontos a partir de agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bets do Dia no ar para falar de eliminatórias sul-americanas e Liga das Nações, tá? São os destaques aí desta quinta-feira. Data FIFA, né? Sobretudo quinta e sexta-feira teremos aí a data FIFA como destaque. Eu estou aqui com ele para analisar tudo isso, Matheus Montenegro. Tudo bem? Tudo bem, Fábio Hermano. Melhor agora. Que maravilha. Vamos ter a estreia do nosso querido Carlinhos. Carlinhos, né? Pode chamar ele Carlinhos? Carleto, né? Carleto, talvez, né? Enfim, nosso Carlo Ancelotti aí estreando pela seleção brasileira. Temos uma semifinal também de Nations League, jogo único, importante destacar. Mas, obviamente, vamos começar por ela, nossa amarelinha, nossa seleção brasileira. Vamos começar pelas eliminatórias para a Copa do Mundo agora, para você, apostador. É isso. Temos Equador e Brasil, quinta, 8 da noite, lá no Estádio Monumental de Guayaquil, né? Que não é Quito, né? Então já não tem altitude pesada, né? Importante destacar. Então facilita aí a vida da seleção brasileira na estreia de Carlo Ancelotti, ou é Ancelotti? É um grande questionamento, né? Eu acho que é Ancelotti mesmo, né? Ancelotti, vai. Por isso que é melhor Carlinhos, pô, que todo mundo sabe falar, tá ligado? Mas enfim, acredito que aqui precisaremos, obviamente, fazer isso, ser bem racionais, né? Acredito que muita gente está empolgada agora com a seleção brasileira, deu um ânimozinho, pelo menos, até mesmo pelos treinos ali, a gente vê que as coisas, o clima, pelo menos, já deu uma melhorada, mas a gente ainda precisa contextualizar bastante o momento da seleção brasileira e, principalmente, Fábio Hermano, o adversário, tá? Que não é bobo nem nada, é simplesmente o vice-líder das eliminatórias. Vamos agora, então, para o nosso aplicativo do Game Arena, para dar uma ilustrada, para entender melhor o momento das duas equipes. A seleção brasileira está sendo tratada como favorita ali, né? A gente vai observar, inclusive, melhor depois, no momento do Bet Nacional, que a odd está mais baixa. Mas o Equador vem de 5 jogos sem perder e está em segundo lugar, com 23 pontos marcados nas eliminatórias, enquanto a seleção brasileira vem de derrota, uma grande derrota, foi aquele jogo contra a Argentina, está em quarto lugar com 21 pontos. O Equador que, na prática, na verdade, ele fez 26 pontos, né? Ele foi punido. Sim, ele foi punido ainda. Perdeu bem 3, lembrado, mesmo assim lembrado. tá na frente aí. O jogo será no estádio de Guayaquil, que tem como name rights o Banco Pichincha. Que maravilha, hein? O Banco Pichincha. Sensacional. Que é o patrocinador lá do estádio, name rights do estádio. Sim. Bom, Equador vice-líder, 23 pontos. O Brasil é apenas o quarto, né? Com 21, tá relativamente ameaçado ali, né? Assim, acho que para não se classificar, é porque o 7º lugar vai para repescagem, né? Tem esse ponto. Mas ali até o 6º, velho, já Venezuela e Bolívia se enfrentam, né? Aí se tiver um ponto. Vencedor e o Brasil perder, por exemplo, ele já fica ali um pouco sim. no risco, né? O Brasil pode terminar em 6º lugar também, né? Porque, pô, da Colômbia pro Equador, não vou nem dizer pro Brasil, são apenas 3 pontos aí que separam as seleções, então tá bem movimentado aí as eliminatórias. Interessante, né? Tá só a Argentina ali que tá sobrando. Bom, como chega a seleção do Equador, Fábio Hermano? Diz aí. Empatou em 0-0 com o Chile, né? Não foi um bom resultado, porque o Chile perde de praticamente todo mundo. Venceu a Venezuela 2-1, venceu a Colômbia fora, grande resultado 1-0, fez 4 na Bolívia e empatou sem gols fora com o Uruguai, aí sim um bom resultado. A gente pode estar mais 2 aí na conta. Ó. Aí empatou com o Paraguai em casa, né, que foi um resultado, digamos, surpreendente, apesar do Paraguai estar em boa fase, e ganhou do Peru pelo placar de 1-0. A última derrota foi justamente contra o Brasil, o jogo no primeiro turno, jogo em Curitiba, né, foi no Couto Pereira, o Brasil venceu por 1-0. Foi, bem dizer, um gol achado ali do Rodrigo, né? Foi uma atuação bem fraca também da seleção brasileira. O que eu gostaria de destacar do lado do Equador é o poderio defensivo, tá? Nos últimos 7 jogos, a gente observou aí que o Equador ele não perdeu nenhum e ele só sofreu um gol, velho, que foi da Venezuela em casa, tá? É uma seleção que atuando como mandante, ele tem o melhor retrospecto defensivo nessas eliminatórias. Só sofreu 2 gols em, acho que 7 jogos como mandante, tá? E nos últimos 7 ele só tomou 1, né? Então é uma seleção aí que não é nada boa, tá? A gente tá empolgado aí com a chegada de Carlo Ancelotti, obviamente, mas eu acho que tem que ter um pezinho atrás. Eu acho que não vai ser um jogo que o Brasil vai vencer facilmente, não. É uma tarefinha complicada aí para a seleção brasileira. O fator altitude até dá uma amenizada nisso aí. Isso. O Brasil perdeu da Argentina, né, 4-1, um jogo que culminou com a demissão do Dorival Júnior. Antes havia vencido a Colômbia, 2-1, mas também uma atuação ali sem muito brilho. 1-1 com o Uruguai, empate em casa, né, empate fora com a Venezuela e vitória contra o Peru, 4-0. Né, o Brasil instável, mas é um novo Muito Brasil, estável. né? Eu acho que aí já, assim, claro que dá para levar em consideração o desempenho nos últimos jogos, mas é um jogo diferente, né? É um novo técnico, jogadores animados, enfim. Eu acho que o Brasil chega como favorito, como a gente vai ver agora, no nosso momento bet nacional, mas um favoritismo talvez exagerado.
Cara, eu acredito que sim, tá? Eu imagino, inclusive, que muita gente vai bater o olho nessa roda e empolgado com a chegada de Carlo Ancelotti, pô, o Brasil pagando mais de 2, tá uma maravilha. Mas, velho, o Equador, ele não é bobo nem nada, tá? Isso. Um empate aqui é um placar muito viável, ao meu ver. Um 0x0, 1x1, eu acredito que pode muito acontecer. 2x2 eu já acho um pouco mais difícil, que a gente observou que o sistema defensivo do Equador, ele é muito bom. Mas, por outro lado, eu acho que o Brasil não perde, tá? Realmente o clima deu uma melhorada, as coisas animaram. Em termos teóricos, o Brasil, ele é bem melhor do que o Equador. A seleção brasileira tem jogadores muito melhores do que a seleção equatoriana. Mas o Equador já vem num projeto mais sólido, já vem num retrospecto melhor. Então, eu não descarto o empate nesse jogo, tá? E por isso, a gente vai fazer o seguinte, vamos utilizar o Criaposta para combinar o dupla hipótese da seleção brasileira, como eu disse, acho que o Brasil também não perde, tá? E a gente combina com o menos de 3,5 gols. Por quê? A seleção equatoriana tem um sistema defensivo muito bom, velho. Só sofreu 2 gols atuando em casa em toda a eliminatória. Então aqui a gente tem 6 possíveis placares, Fabermano. A gente tem os 2 empates que eu citei de 0x0 e 1x1, e a gente tem 4 vitórias do Brasil aí, que seria 1x0, 2x0, 3x0 ou 2x1. Então a gente fica dentro desses 6 possíveis placares que eu acho que dificilmente vai fugir disso. Não imagino sair 4 gols e também não imagino que o Equador vai vencer. Então tá dentro aí da gama de resultados possíveis. Essa é a nossa dica do Tips. Muito bem, então de cada aí para Equador e Brasil, dupla hipótese do Brasil, tá? Acreditamos que não vai perder na estreia do Ancelotti, mas um jogo ali com no máximo 3 gols, já que o Equador tem uma defesa bem forte, sobretudo dentro de casa. Bom, falar agora do clássico Uruguai. Paraguai e Uruguai, né? Podia ser o clássico mineiro, né? Isso, quase isso. Jogo quinta, 8 da noite, lá no Defensores del Chaco, em Assunção, Paraguai, que tem uma campanha perfeita, né? Ganha em casa e empata fora. A gente vai ver isso. E o Uruguai instável, né? Marcelo Bielsa estava muito pressionado, aí ganhou um jogo, já voltou ali a ter um pouco mais de confiança, mas é um Uruguai que não passa tanta confiança como outrora. Gostei, tá? Gostou? Pois é, acho que o Paraguai pode-se dizer que, pô, tá surpreendendo um pouquinho, tá? Vamos dar uma olhadinha lá no nosso Game Arena. E, inclusive, diga-se de passagem, tem o QR Code aqui, tá? Que você pode apontar a câmera do seu celular e baixar de forma gratuita o aplicativo do Game Arena, beleza? A gente, inclusive, vai observar, já vou dar um spoilerzinho aqui, porque a gente consegue ver aí, né, no nosso Game Arena. O Paraguai é favorito, tá, pro jogo. Tá em quinto lugar, com 21 pontos marcados. O Uruguai tem a mesma pontuação, tá ali em terceiro. A gente observa que o Paraguai não perdeu nenhum dos últimos 5 jogos que disputou. Até mais, né? A gente vai ver aí. Exatamente, né? E, assim, pô, uma vitória do Paraguai pode significar, por exemplo, ele ir pra vice-liderança, eventualmente. Isso. Né? Então, realmente, tá muito bem aí a seleção paraguaia. Sistema defensivo muito sólido. Paraguai Né, que joga... A última Copa acho que foi 2010, né? Acho que faz tempo que o Paraguai não jogava uma Copa do Mundo. Acho que foi. Ao que tudo indica, vai voltar aí em 2026. Bom, e o Uruguai também teve um bom começo, né? O que mantém o Uruguai ali ainda na terceira colocação com 21, mais embolado, né? Uruguai, Brasil e Paraguai, todos com 21 e a Colômbia tem 20 ali embaixo, então tá muito embolado. Bom, Paraguai, bom empate fora de casa, 2-2 com a Colômbia, aí venceu em casa o Chile, empatou fora com a Bolívia, onde todo mundo praticamente perde. Venceu a Argentina em casa, venceu a Venezuela em casa também, empatou fora com o Equador e venceu o Brasil em casa, né? Então aquela campanha, empatou com o Uruguai lá no Uruguai, né? Então não perdeu jogando fora de casa. A seleção paraguaia, que depois da Copa América, onde ele foi muito mal, né? Não perdeu. Venceu todos os jogos em casa, incluindo Brasil e Argentina, e empatou todos os jogos fora, incluindo jogos difíceis, né? Contra Bolívia fora é difícil também, né? Bolívia na altitude e Uruguai. Então é uma campanha muito boa aí. 8 jogos sem perder. Isso. Realmente, e um sistema defensivo interessante também, tá? Sofre pouquíssimos gols aí. Por outro lado, a gente tem um Uruguai que é muito instável, né? Como o Fábio já adiantou. Na última data FIFA, sequer marcou gol. Empatou com a Bolívia em 0x0 e perdeu em casa para a Argentina. Antes disso, havia empatado com o Brasil e vencido a Colômbia. Pode-se dizer que foi uma boa data FIFA, quando deu uma respirada o Bielsa, que tá muito pressionado aí. Porque antes disso vinha muito mal, velho. Cara, e era absurdo. Perdeu pro Peru, empatou que com a Venezuela. Tá muito mal. Empatou com a Venezuela e foram 4 jogos seguidos sem marcar gol, de novo, né? Ou seja, nos últimos 8 jogos, em 6 o Uruguai não marcou gol, velho. Então, realmente, aí é uma seleção muito instável, levando em consideração o poderio que tem, né? Vários jogadores aí, pô, muito interessantes. Valverde, Davi Nunes. Uma seleção boa, na teoria, mas na prática não tá exercendo. Bom, vamos para o nosso momento Bet Nacional, porque o favoritismo é dos paraguaios, né? Como já vimos anteriormente. Não é grande favoritismo, mas acho que tá bem justo, viu? Tá bem justo. Sim. Mas, assim, o Uruguai, tecnicamente, é mais time, né? Só que o Paraguai tá numa fase coletivamente muito melhor. Exatamente. E aí, até por isso, pelo fator Uruguai, a gente saber que tem mais time, né? O momento acaba destoando um pouco, mas na teoria o Uruguai tem uma seleção muito forte.
eu não confio na vitória seca do Paraguai, tá? Eu acredito que pode muito bem ser um empate. Não descarto ali 0x0, 1x1 eventualmente. A gente observou que a defesa do Paraguai é muito boa e que o Uruguai não tem performado muito bem ofensivamente. Então a gente vai juntar essas duas coisas, tá? O dupla hipótese do Paraguai, eu acho que é seguro, jogando em casa, 8 jogos seguidos sem perder. Acho que dificilmente vai sair derrotado por esse Uruguai que é instável. Como eu disse, pode muito bem ser empate. Mas sendo empate, eu acredito que também não foge do 0x0, 1x1. Eu acho que 2x2 já é demais. O Uruguai não tem conseguido marcar muitos gols. E aí, ao meu ver, essa aqui acaba sendo a opçãozinha aí mais segura, tá? Muito bem, então dica dada aí para Paraguai e Uruguai, dupla hipótese dos paraguaios e menos de 3,5 gols no jogo. Bom, agora a gente vai falar do duelo mais discrepante, né, dessas eliminatórias sul-americanas nesta rodada, que é Chile lanterna contra Argentina líder, né? Jogo que será nesta quinta, 10 da noite, lá no Estádio Nacional de Santiago. Duelo, assim, um favoritismo muito claro, né? Cara, e eu digo assim, que não só em termos práticos, né, que a gente tá falando aqui do lanterna contra o líder, mas em termos teóricos também, tá? Ao meu ver, a seleção argentina, ela é a melhor seleção da América do Sul hoje, em termos de nomes, material humano, digamos assim, e o Chile é de fato a pior, né? É uma geração aí o Chile que tá passando por um momento de transição de geração aí, só que ainda conta muito com aquela... uns 10 anos essa transição. Tipo, ainda, pra você ver, até hoje o Chile ainda conta ali com Vidal, aquela turma que foi o bicampeão, né? Vidal, Alexis Sanches, acho que o Sanches nem tá mais, né? Mas o Vargas, atacante. Isso. Enfim, é uma seleção sem muito brilho, sem muitos grandes nomes e não à toa, acho que é o Lanterna, né? Vamos ver agora no nosso Game Arena, se não for o Lanterna, é o vice-Lanterna, tá? É o Lanterna mesmo, né? Chile que é o 10º lugar com 10 pontos marcados, a Argentina líder com 31 pontos, mais do que o triplo de pontos aí da seleção chilena. Realmente é uma discrepância muito grande, o Chile que tá atrás até do Peru e eu acho que de fato, tá? Eu colocaria ali o Chile como... Pô, ele tem a chance ainda de pegar uma Copa do Mundo. Atrás do Peru do que na frente, em muitos casos, né? Sim, sim. Ele tem uma chance ainda, entre aspas, eu não vou nem dizer grande, né? Ele tem uma chance porque abriu mais uma vaga e o 7º lugar vai para repescagem, né? 5 pontos não é impossível, mas falta poucos jogos, né? Também. Falta poucos jogos e eu 4 coloco o Chile rodadas, como né? a pior seleção aí, de fato, tá? Hoje em dia eu vejo o Peru ali meio que nivelado, mas Bolívia e Venezuela estão à frente hoje do Chile. Acho que Bolívia e Venezuela vão pegar essa 7ª vaga. A Bolívia é muito pelo fator casa, né? Vem vencendo. E a Venezuela é um time competitivo. Tá melhorzinha, né? Assim, acho que não vai mudar muita coisa, tá? Do primeiro ao sexto eu acho que vai ficar exatamente, como tá. Exatamente, concordo. E aí a diferença é entre Bolívia e Venezuela. Um dos dois pega a repescagem. Eu acho que é isso aí. Peru e Chile, ao meu ver, estão fora já. Bom, vamos para os confrontos, começando pelo Chile, que na rodada, na data FIFA passada, né, empatou com o Equador 0x0 e perdeu do Paraguai 1x0. Não marcou gol. Não marcou gol, teve um amistoso aí contra o Panamá, venceu 6x1. Só para relativizar um pouquinho, né? Mas eu acho que eram jogadores que só atuam na América do Sul, tá? Acho que não eram jogadores da seleção principal. Fez 4 na Venezuela, foi a última vitória, né, uma das poucas vitórias do Chile nessas eliminatórias. Empatou fora com o Peru 0x0 e antes tinha perdido para Colômbia, para Brasil, para Bolívia em casa, né? Que aí é a coisa mais inacreditável. A Bolívia que não vencia fora há anos e aí venceu décadas, o Chile. Eu acho. Acho que era década, acho que é 2000 e pouco que é a última vitória. E é isso, né? A equipe do Chile perdeu de 3 da Argentina. A última né? vez se enfrentaram. A última vez se enfrentaram, então de fato a equipe argentina é muito favorita. A gente vai ver agora aí os últimos jogos, né? 4 no Brasil, né? Amassou o Brasil. Fez 1x0 no Uruguai, fora de casa, venceu o Peru por 1x0. Aí a última derrota foi para o Paraguai, né? 2x1, jogando fora. Fez 6 na Bolívia, empatou fora com a Venezuela e também teve aí o jogo contra a Colômbia, onde perdeu fora por 2x1. É uma discrepância muito grande. Acho que não tem nem muito... Tudo depende das odds, né? Que a gente vai ver agora no nosso momento Beto Nacional. E até para uma certa surpresa de que tem muito valor, gosto bastante dessa aqui, vitória da Argentina pagando 1,7, né, velho? Não tem nem muito o que enrolar. Eu acho que é uma ótima pedida, mesmo jogando fora de casa. A gente pode ter até um parâmetro aí, o fator que a gente já citou, o Chile conseguir perder para a Bolívia em casa, que é uma coisa surpreendente. A Bolívia que historicamente é muito conhecida por ser forte em casa, mas na teoria é uma seleção que, se brincar, é até mais fraca que o Chile. Mas, cara, realmente é uma geração bem ruim ainda a seleção chilena. E na prática tem se confirmado no atual Lanterna. Por isso, vitória da Argentina é a nossa dica do Tipster. Muito bem. Então, 50 aí na vitória da seleção argentina contra o Chile pelas eliminatórias. Bom, saímos da América do Sul e vamos para a Europa, porque tem semifinal da Liga das Nações, Espanha e França, em jogaço nesta quinta-feira, né? Temos à noite eliminatórias sul-americanas e à tarde aí abrindo o futebol na data FIFA, Espanha e França lá em Stuttgart, tá? MHP Arena. Vai ser lá
também conhecido como Mercedes-Benz eu Arena. ia dizer, a Mercedes. Né? Lá na cidade de Stuttgart, campo neutro aí. E jogo único. E jogo único. Importante. Pois é, a gente tem... Cara, podemos dizer que é o duelo das duas melhores seleções do mundo hoje? Ou a Argentina é melhor que uma das duas? Eu acho que são as duas melhores, tá? Não sei. Pelo menos em termos ofensivos, acho que a Alemanha é melhor do que a França. Porque a França, assim... Cara, mas a França tem essa galerinha do PSG que jogou muita bola agora, que vai começar a chegar e vai pegar ritmo aí. Pô, a gente tem um ataque da França com Mbappé, Dembélé, Doué e Barcola, por exemplo. Isso. Que que você... Não, é isso mesmo. Você ia rir, porque tava todo mundo... Enfim. E pode ser um duelo também aí dos dois maiores candidatos à bola de ouro, né? Dembélé e Yamal. Exatamente. Enfim, vamos pro nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma ilustrada, vamos analisar quem é o favorito para esse jogo, Fabermano. Seleção espanhola, né? Que vive um momento bem melhor, atual campeã da... Inclusive a Espanha eliminou a França, né? Na última Euro, na semi, não foi? Foi semifinal, 2-1. Isso. E atual campeã da Euro aí, atual campeã da Nations League também, a Espanha, uma geração muito forte da seleção espanhola. Vamos para os confrontos, né? Os confrontos recentes aí das duas equipes, começando pela seleção da Espanha, né? Que nos dois jogos contra a Holanda, jogos movimentados, 2 empates, né? 2-2 e 3-3. Aí a classificação da Espanha foi nos pênaltis, não é isso? 5-4. 5-4. Antes, 3-2 na Suíça, 2-1 na Dinamarca, né? 3-0 na Sérvia, aí fase de grupos. 3-0, muitos gols, hein? Mais de 2,5 nos jogos da Espanha, batendo facilmente. Pois é, bateu nos últimos 4 aqui, né? E até se a gente estende mais um pouquinho, tem ali um Suíça e Espanha também, acabou acontecendo. De fato, é um ataque muito forte, né? E que tem até sofrido consideravelmente muitos gols aí num recordezinho. 5, né? Nas quartas contra a Holanda, né? Sim, num recordezinho mais recente aí, a gente observa que tem acontecido com bastante frequência. Por outro lado, nós temos a seleção francesa, que tirou a Croácia, né? Venceu por 2-0 e acabou se classificando também nos pênaltis, né? Havia perdido a ida por 2-0. Antes disso, 3-1 na Itália, 0-0 com Israel, 2-1 na Bélgica, 4-1 em Israel. A gente observa também ambas marcas batendo com uma frequência meio que significativa aqui antes em jogos da seleção francesa, tá? É um ataque... Eu foco muito nesse jogo aqui nos dois ataques, tá? Eu acho que são os dois melhores ataques do mundo aí em termos de seleções. Poderio ofensivo muito grande e o fator jogo único também, né? Um jogo mata-mata, jogo único, eu acho que acaba condicionando para gols. Muito bem. Dito isso, no momento bet nacional, vamos ver que o favoritismo da Espanha, né? Não tão bem alto justo, tá? assim, eu acho que a Espanha é um pouco melhor de fato, mas a França não dá para duvidar. De jeito nenhum, velho. Porque tem um elenco muito forte. Pois é. E aí vamos focar em gols, velho. Até para quem quiser confiar na classificação, né? Porque você eventualmente se protege ali num possível empate e ida para os pênaltis. Odd da Espanha para se classificar para a final pagando 1,70 e da França 2,08 aí, tá? Eu prefiro realmente fugir. Eu vejo um leve favoritismo para a Espanha, mas essa seleção francesa, principalmente tendo uma base muito grande aí do PSG, atual campeão da Champions. Mas meio cansada, né? E de ressaca, tem esse né? ponto, Tem né? esse Talvez ponto. aí. Tem alguns jogadores aí que pode chegar meio cansadinho aí, né? Mas enfim, prefiro focar em gols e a gente tem ambas marcas pagando 1,74, que eu considero uma odd altíssima, tá? Ao meu ver, o justo aqui era para estar ali em volta de 1,6, 1,50 e pouco, porque de fato são dois ataques muito fortes e, como eu disse, o fator mata-mata. É um jogo que a partida estando 1-0 para qualquer um dos dois lados, tende a se abrir em dado momento, porque a outra equipe vai estar sendo eliminada, condiciona para mais gols, e eu imagino muito uma possibilidade aí das duas equipes fazendo gol, eu imagino uma possibilidade alta disso acontecer, por isso, essa vai ser a nossa dica do tipster e também a Hotbet, tá? A melhor aposta aí desta quinta-feira de futebol nas semifinais da Nations. Muito bem, então nossa principal dica aí para essa quinta de data FIFA é o ambas marcam em Espanha e França, né? Jogo na tarde desta quinta-feira. Bom, e com isso a gente chega ao final dessa edição do Bets do Dia. Gostou do vídeo? Dá aquele joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, diz aí para você qual a melhor sugestão de aposta aí para esta quinta-feira, dá aquela moral pra gente, também segue a gente nas redes sociais, @tvbetoficial. Lembrando, joga com responsabilidade, tá? Aposta é entretenimento, não é investimento. Valeu, Matheus. Valeu, Fábio. Valeu, Fábio. Tamo junto, até a próxima.